Salve, salve! Estamos então inaugurando aqui esse espaço agora aqui chamado Valhalla TV, né? Uma espécie de continuidade aí, quem sabe, né? Da revista Valhalla, que foi essa revista que esteve nas bancas do Brasil todo de 1996 até 2007. E aí, para a gente começar, né? Dar o início nesse espaço aqui, eu tive a ideia de trazer, né, alguns atores da Valhalla, né, ex-colaboradores, ex-redatores, colunistas que estiveram com a gente, né, durante todo esse tempo aí que a revista esteve nas bancas, não só para a gente trazer um pouco dos bastidores do que era a revista, né, mas também falar sobre assuntos que são relevantes, né, na contemporaneidade, nos dias de hoje, né, nessa perspectiva do jornalismo, na perspectiva da cultura e do rock e do heavy metal. E hoje eu estou com dois ex-Valhalla aqui, que são dois grandes amigos, né, irmãos mesmo, né? Tenho aqui o Gustavo Ferrari, jornalista, né, de formação, já participou de veículos muito importantes, aí esteve, né, à frente de veículos muito importantes, como a Rádio Ipanema, né, a Rádio Jovem Pan. Depois você fala um pouco mais também sobre a sua carreira aí, Gustavo. E outro irmão aqui, o Marcos Pinguim, também outro jornalista, repórter cinematográfico da Rede Globo durante anos, né? E ambos, né, colaboraram com a Valhalla por muito tempo, né? Uh, Vou começar falando um pouco com você, Gustavo, né? Aliás, complementa um pouco aí do seu currículo aí para quem está nos assistindo aí. Você participou da Valhalla bem no início, lá no começo, né? Praticamente esteve lá junto com a gente na fundação do que era a Valhalla Traditional Heavy Metal Fanzine, né? Eu, você e o nosso saudoso amigo Bruno, né? Que já não, infelizmente não está mais entre nós, né? Eu queria saber mais quais são suas memórias dessa época, da sua participação na Valhalla. Olha, Elito, primeiro é um prazer estar com você aqui, conversando contigo, né? Nós temos uma amizade que ultrapassa 3 décadas, mais de 30 anos. Marcos Pinguim também é um grande amigo, tive o prazer de trabalhar há pouco tempo com ele, mas trabalhei na TVT aqui de Sorocaba, né? O que eu me recordo, Eliton, a Valhalla surgiu de uma reunião de amigos, né? Era um grupo de amigos. Nesta ocasião, 94, 95 e 96, a Valhalla é de 96, mas a gente já acabava se encontrando praticamente todo final de tarde. Em 94 e 95, eu acabei estudando na Escola Estadual Antônio Padilha, que fica no centro de Sorocaba, né, uma escola tradicional centenária também, mantida pelo Estado, e a gente saía da escola e acabava se reunindo numa loja de discos que ficava na esquina da Rua Professor Toledo com a Rua da Penha, que era a CD Sound. Isso. Então, a gente ficava batendo papo, conversando, trocando figurinhas, e isso foi fomentando a nossa, a nossa discussão sobre heavy metal, né? A gente foi desenvolvendo laços aí de amizade, e isso acabou originando a possibilidade de nós montarmos um fanzine, né? Que foi o fanzine embrionário que acabou se transformando na revista Valhalla. Eu tenho uma recordação com muito carinho dessa época, porque era uma época que nós ainda éramos, entre aspas, inocentes, né? Não havia a internet como a gente conhece hoje, nós não tínhamos aparelho celular, então tudo que nós fazíamos era de forma analógica ainda, de forma manual, e nós tínhamos tempo, o tempo, entre aspas, ocioso que nós tínhamos, era o tempo que a gente batia papo e conversava sobre o heavy metal, sobre o rock. E isso só foi acrescentando na minha vida, na vida de todos que compuseram a Valhalla, e depois você teve uma maestria fenomenal de transformar a Valhalla numa revista lida no Brasil todo, né, na América do Sul, depois com a parceria que você desenvolveu com o pessoal alemão, né, o pessoal holandês, enfim, o mundo todo acabou conhecendo a Valhalla, mas a Valhalla, a época que eu me lembro, era um início, foi muito gostoso, né? Foi uma coisa romântica que nós conseguimos transformar
o bate-papo de adolescente numa coisa que acabou se tornando profissional pelas suas mãos. Bacana, mano. Legal, muito legal mesmo. O Pinguim, né? Foi até bacana o Gustavo resgatar essa topografia do surgimento da revista ali na CD Sound, que foi um lugar mesmo que a gente, acho que nós todos nos conhecemos ali, né? Eu me lembro de conhecer o Pinguim ali também, éramos clientes da loja, né? E você, né, Pinguim, também tá desde o começo da revista, né? Há muito tempo e praticamente permaneceu até o final, né? Também queria saber se você quiser compartilhar também um pouco das suas memórias aí da revista, o que a Valhalla simboliza para você. Pô, é um prazer estar aqui com vocês, é um prazer estar falando sobre o assunto. E, puxa, cara, eu recordo lá atrás que, como a gente sempre estava buscando novidades, a gente sempre estava buscando. E era difícil, na época não tinha internet, não tinha como baixar, não tinha a facilidade que tem hoje, né? Então era só a base de troca de informações do que as pessoas liam ou sabiam, e, e essa lojinha, essa seleção, era lá na Rua da Penha, uma lojinha bem pequenininha, eu acho que ela teve vida curta também, né? Infelizmente acabou tendo vida curta, mas ela proporcionou a gente se conhecer lá, e era engraçado, porque a gente tinha gostos na época de algumas bandas parecidas, e quando a gente fazia encomenda ou importação, o Gustavo vai vir aqui, ou o Pinguim vai vir aqui, a gente já se movimentava para ir lá, para ver o que pediu, o que não pediu, era interessante essa, não era uma amizade saudável, mas assim, a gente não tinha muito contato, era meio que, não, eu tenho conhecimento maior, eu tenho não sei o quê, e no fim a gente levou tudo isso para a revista, que eu acho que só acrescentou e foi bacana, né? Que daí você, como mestre que é no assunto também, e os contatos que você fez, enfim, e como se profissionalizou a revista, foi uma coisa bem bacana, enfim, e a gente pôde dividir um pouco do nosso conhecimento com o Brasil e América do Sul, América Latina, ela chegava em vários cantos, né? Então foi bem interessante. É uma pena que hoje em dia o pessoal já não lê mais tanto papel impresso, né? Que a gente ainda, saudosista, tem saudades de ter aquele papel impresso, de ter em mãos, de ter pôster, enfim, isso não tem mais, né? Infelizmente, mas vamos ver se a gente consegue aí transformar de uma forma saudável e modernizar e levar pela internet agora para o povo, né? Exato. É muito legal, né? A gente é, relembrar, né, desses fatos, tal, né? E Gustavo, né? Aliás, mano, eu me lembro uma coisa. Você sempre teve uma característica assim de pesquisador de rock, de heavy metal, né? Você sempre buscava conhecer bandas mais obscuras, né? Ou mesmo as bandas conhecidas assim. Eu me lembro que você dissecava os álbuns, você sempre preferia as músicas que eram ali os lados Bs, né? Dos álbuns, das bandas, né? É, você realmente essa é uma característica, né, sua? De onde vem esse seu desejo de sempre ouvir, conhecer coisas que a maioria das pessoas não estão ouvindo, não conhecem? Elito, uma das minhas mais profundas vaidades, se eu posso assim dizer, é descobrir coisas novas, conhecer o novo. Eu sigo um mantra zen budista que diz o seguinte: eu não volto para o mesmo caminho que eu já percorri. Então, o que acontece? Por que eu falo isso? Porque vai ter show do Iron Maiden agora, em outubro, em São Paulo. Eu acho que é a 14ª ou 15ª vez que o Iron Maiden se apresenta no Brasil, e eu só assisti o Iron Maiden uma única vez. Por quê? Porque eu quero bandas novas, bandas que eu nunca vi. E isso é uma coisa que assusta. Então, com o metal, eu sempre gostei de coisas novas, descobertas. Eu sempre estou atrás do lado B, do lado C, lado D, de bandas que não são faladas, ou então de bandas que lançaram um único álbum, simplesmente desapareceram, né?
como o Parrish, por exemplo, que é o embrião do Crimson Glory, né? Uma banda que eu adoro. Lançaram um álbum só e a banda desapareceu. E eu tenho esse álbum até hoje, eu escuto esse álbum até hoje com bastante carinho, porque eu gosto disso. Na literatura, Elton, mesma coisa, eu adoro autores novos, autores modernos. Não que eu não goste dos clássicos, pelo contrário. A história nos trouxe ao presente, nos traz ao presente, né? E aí cabe a gente, no presente, preparar o futuro. De que forma? Descobrindo caminhos novos. Então é isso que eu sigo. E no metal foi a mesma coisa. Eu me recordo da Valhalla, você com uma camiseta do Blind Guardian, né? Essa camiseta acabou na época, não existia o termo viral, né? Mas viralizou na cidade, porque você era o único que tinha essa camiseta, e eu acho até que no Brasil todo, praticamente ninguém tinha uma camiseta do Blind Guardian em 1995, ou seja, 31 anos atrás, né? 1995, 31 anos atrás. E do mesmo jeito que eu aprendi a conhecer Blind Guardian, gostar de Blind Guardian por você, você também me apresentou inúmeras bandas. Uma delas é o Fates Warning, que é minha banda de cabeceira hoje, né? A banda praticamente não existe mais, mas é uma banda de cabeceira, uma referência. Então eu sempre gostei de coisas novas, coisas assim. E através do Blind Guardian eu fui conhecendo inúmeras outras bandas, né? Graças à pessoa que me apresentou. Então isso é uma característica que eu trago até hoje, viu, Elton? Até hoje eu vou na galeria ou então eu faço compras online, eu sempre quero o novo, mas o novo de qualidade, não é porque estão lançando 10, 20 bandas que eu vou ter as 10, 20 bandas. Não, eu vou arriscar numa ou outra, mas que tenha bastante concisão, qualidade, produção. Eu ainda sou, Elton, daquele cidadão que compra o CD para ver o encarte e vê lá, produced by fulano de tal, né? Uhum. Foi daí que eu conheci a família Morris, né? Da Morris Sound, da Flórida. Foi aí que eu conheci o Tommy Newton, que é guitarrista do Victory. Enfim, tem 500 produtores que eu conheci graças a isso. Que bacana, cara. Legal pra caramba. Ainda no mesmo assunto, Pinguim, né? Mas desdobrando um pouco, bom, te conheço, eu sei que você é bastante eclético no seu gosto musical, né? Você gosta de bastante coisa, mas é fato que na Valhalla, na sua atuação na Valhalla, você meio que se especializou em cobrir, resenhar material de hard rock, né? É natural que a gente, né, no rock, no metal, a gente sempre tem, assim, além das bandas, alguns estilos, né, alguns gêneros que a gente mais se identifica, que mais curte, né? Mas na sua opinião, por que isso é tão importante, esse fatiamento que a gente faz, né? Eu gosto mais de hard rock, ou eu sou do thrash, sou do metal extremo. Por que isso é tão importante para nós, assim, né, na sua opinião? É uma coisa que define uma identidade, talvez? O que você acha? Eu acho que pode até ser talvez, mas conforme a gente vai envelhecendo ou adquirindo experiência, digamos assim, a gente vai mudando alguns conceitos, né? E um dos conceitos que caiu por água abaixo foi esse. E hoje eu consigo escutar um trash, consigo escutar um hard, consigo escutar um pop, eu consigo escutar um pouco de tudo. Na época que eu entrei na Valhalla, era uma época que eu gostava muito de hard rock. Então, assim, tem algumas bandas de hard rock que era da cabeceira, tipo Rat, puxa vida, tem várias, Faster Pussycat, Cinderela, que até o nome. Cinderela é música de criancinha. Não, era um baita de um hardão gostoso, vibrante. Então, essa época, vamos dizer assim, era uma época mais de festa, era uma época diferente. Aí depois você casa, depois tem filhos, muda um pouco os conceitos, né? Então você passa vamos dizer, a assimilar e gostar de vários estilos, várias coisas, mas principalmente e dando prioridade ao bom, a coisa boa, né? Não adianta, porque tem várias bandas hoje que, e a facilidade que tem hoje de gravação, tem várias bandas ruins, né? Que a gente sabe que sampleou, sabe que copiou, etc. E aí não agrega nada, né? Não acrescenta nada. Como tem bandas boas também nascendo aí, enfim, principalmente de um selo que eu adoro, que ainda eu acho que é muito forte no hard rock, que é a Frontiers Records, né? Que tem até uma história interessante,
que eu estava vendo uma revista, aí eu vi uma propaganda, aí eu falei, pô, vamos tentar entrar em contato com eles. Aí você termina de contar aí como é que foi Sim, esse pois é, contato bem, e no que se transformou, né? bem lembrado, bem lembrado. Foi o contato com a Frontiers foi através de você, né? E na época, que eu me lembro, nenhuma outra das nossas concorrentes, né? A Rock Brigade, Road Crew, nenhuma outra revista tinha essa aproximação com a Frontiers como a gente teve, né? Eles passaram a mandar todos promos e todos os lançamentos deles, né, para a gente, para poder resenhar, fazer entrevista, passaram a anunciar na Valhalla mesmo estando lá na Itália, eles eram anunciantes da Valhalla, né? E foi graças mesmo ao Pinguim, também um trabalho de pesquisa aí, né? Descobrindo selos, né? Como o Gustavo estava falando, ó, não é só música, é legal você ter um encarte, saber quem produziu, onde foi gravado, né? Ter Sim, acesso à sim. ficha técnica, né? Isso faz toda a diferença, né? Sim, sim, sim. No caso, eu acredito assim que nós três, né, e mais outros amigos que já passaram pela Valhalla, somos todos estudiosos do assunto, né? Teve uma época que o pessoal, eles manjam pra caramba, eles são ícones, eles são o papa do negócio, do hard rock e tal. Não, cara, é que a gente sempre lia, a gente sempre estava atrás de coisa boa, a gente queria sempre novidade, a gente era ávido por muita coisa, a gente queria sempre estar escutando coisas novas, e é óbvio que os clássicos também, né? A gente escuta, mas a gente queria coisas novas sempre, né? A gente estava sempre procurando abastecer esse nosso conhecimento musical, né? Legal. Que no fim virou vasto, né? Porque eu acho que tanto a parte de acervo da Valhalla é muito vasta, né? É muito Sim, vasta. Chegava muito, começou a chegar muita coisa e chegou uma hora que nem a gente conseguia administrar tudo que chegava, né? pois é, verdade. Ô, Gustavo, eu fiz até um post esses dias, né? Eu peguei uma edição antiga aqui, mais especificamente a edição 15 da Valhalla, que teve o Manowar na capa, né? Numa entrevista que eu fiz com o Scott Columbus na época, 2002, quando eles lançaram o Warriors of the World, né? E aí, cara, eu tava ali, né, relendo a entrevista e me deparei, tipo assim, pô, parece que essa entrevista foi feita no mundo paralelo, que não existe mais, né? Porque o conteúdo ali da pauta, né? E as respostas ali, né, do Scott Columbus seriam impublicáveis hoje em dia, nesses tempos que nós estamos aí de censura, do cancelamento, né? Então parece um mundo paralelo, onde o entrevistador e entrevistado eles podiam falar livremente sobre qualquer coisa, né? Hoje não, né? A gente mesmo aqui estamos fazendo aqui esse encontro aqui. A gente precisa estar sempre atento com o que a gente vai falar, né? Porque a gente está sempre na iminência desse risco de errar em alguma palavra, em alguma comunicação, ser mal interpretado ou e aí cair vítima dessa coisa do cancelamento, né? Você como jornalista, como você vê esse momento atual, né, como jornalista, como comunicador, comparado com alguns anos atrás? Elton, eu sinto bastante, cara. Eu vejo com bastante tristeza o que a gente passa agora, porque parece-me que está tudo plastificado, né? Tudo sintético. Não existe mais aquela magia que nós tínhamos na comunicação, no jornalismo, na publicidade, né? Você falando um pouco da publicidade, por exemplo, você tem peças publicitárias que seriam jamais publicáveis hoje em dia, né? Seja por conta de etarismo, seja por conta de misoginia, seja por conta até de racismo, né? Brincadeiras que há 30, 40 anos eram comuns, hoje são inclassificáveis. Então, eu vejo com bastante tristeza essa situação. E pegando esse gancho, por exemplo, trazendo para o tempo mais atual, um tempo atrás, agora, né, alguns meses atrás, eu li uma entrevista do Roy Khan, do vocalista do Conception, né? Uhum. E o jornalista inglês perguntou a ele para ele falar um pouco do que foi o Black Halo, do Camelot, né? O último álbum que ele gravou com o Camelot, e ele falou simplesmente que ele não podia falar, que ele só disse o seguinte: vamos guardar as boas memórias, as boas lembranças.
entendeu? E ele está fazendo agora excursão solo, tocando Black Allo. Quer dizer, ele pode executar as faixas dele, ele pode tocar a música que ele ajudou a compor, mas ele não pode falar da banda, ele não pode falar de processo. Então, assim, tudo isso tem a ver com o atual momento que a gente atravessa, que a gente vive. É muito triste isso. Quem viveu o passado jamais vai entender. Quem é novo jamais vai entender a liberdade que a gente tinha. A gente não tem mais essa liberdade. Sim, pois é. É claro que há questões onde a sociedade ela precisa realmente se conscientizar, a gente realmente precisa mudar, né? Há coisas da questão da linguística que a gente sempre precisa rever, mas há uma espécie, eu tenho essa impressão que há uma espécie de exagero nisso tudo, né? Onde justamente acaba interferindo na forma de se comunicar, né? Você não pode se sentir mais livre na comunicação, né? Até os próprios músicos, Wellington, desculpe interromper um minuto, Não, por mas favor. sendo do assunto, até os próprios músicos ficam limitados nas letras. Poxa, eu Sim, não posso falar disso, não posso falar aquilo. Então, essa limitação acaba tolhindo toda a criatividade. Enfim, é uma coisa que prende muito o músico e a música fica maçante, chata, fica sempre a mesma coisa. Enfim, eu acho que a gente está sofrendo muito isso no momento. talvez estejamos. Vocês se lembram naquela época daqueles adesivos que vinham nos CDs, né? Explicit Content. Talvez a gente Eu está adorava. andando com um adesivo desse na testa, né? Nos dias de hoje, Você né? sabe, Elito e Pinguim, sabe uma coisa que me chama atenção agora? Ah, o... Foi questionado, o King Diamond, né? Foi questionado por que ele não lançou ainda o álbum novo dele, já está enrolando 10, 15 anos para lançar. Eu acho que tem um pouco a ver com isso, com as letras. Talvez seja receio de você falar, por exemplo, de anticristo hoje em dia, de você falar de algo demoníaco, e isso chocar demais, chocar o web. Eu só posso imaginar que seja isso. Sim, pois é. Ô, Pinguim, você além de escrever, né, de fazer as resenhas, entrevistas, tal, você também cobria como fotógrafo alguns shows lá no começo, né? E, pô, naquela época a gente trabalhava com máquina, com filme, né? Tudo manual para você ajustar o ISO, para Sim, ajustar a abertura, a velocidade, tudo sim. ali na mão, manual, né? Você, como cinegrafista, por anos trabalhou, né, com as câmeras de filmagem, aquelas grandes, né? Como você vê hoje, cara, essa questão da tecnologia, onde você já tem hoje câmeras com inteligência artificial, o celular aparecendo no lugar das máquinas, né, de antigamente, substituindo até mesmo as filmadoras, né? Como que você vê essa questão? Olha, assim, eu vejo com certo cuidado, porque, infelizmente, as pessoas estão virando babás de IAs, né? Que é a inteligência artificial. Faça isso, faça aquilo, por favor, me oriente, não sei o quê, e não estão aprendendo. Então, assim, eu vejo com muito cuidado, porque você sabendo usar, tendo um conhecimento, é óbvio que ela vai te auxiliar, que ela vai ajudar, isso seja na minha profissão, como na música também, que é na parte de criação de videoclipes, na parte enfim, de várias coisas que pode ajudar. Mas eu vejo com um certo cuidado isso daí, para não acabar se tornando uma regra e a gente ficar escravo dessa tecnologia, né? Não que a gente vá perder emprego ou não, porque como eu disse, a gente está acabando virando babá de inteligência artificial, né? Então, assim, eu vejo com certo receio. Eu espero que ajude e acrescente, mas no momento não estou enxergando muito isso, não. Tá. E você com um cara que old school, né? Do trabalho com a imagem, você Uhum. sente falta do equipamento mais tradicional, mais numa questão técnica assim mesmo? Olha, vamos lá, da parte técnica, ok. Da parte técnica, nada substitui o nosso talento, nada substitui um jogo de lente muito bom, uma boa iluminação,
você, na unha, registrar aquele momento. Eu tive a felicidade, quando estava na Valhalla, no show do Roger Waters, eu ser um dos 5 fotógrafos do Brasil. Eu estava registrando para Valhalla. A gente estava junto nessa. Yeah. Foi lá no Morumbi, se não me engano. Então, assim, eu tive a felicidade de estar ali. E aquela coisa, você tem que tirar rápido, era uma música só que deixava, era uma adrenalina, uma coisa gostosa. Que aí você, hoje, vamos lá, joga na inteligência, eu quero que coloque eu e o show do Roger Walter, mas é tudo artificial, mano, é tudo, sabe, não vive aquela coisa, não é igual. E eu acho que a pessoa que olha a foto vê a diferença, sabe? Fica nítida a diferença de quando o cara tirou mesmo que estava ali naquele momento do que da inteligência. Por isso que eu falo, nada substitui. Ela pode acrescentar, mas nada substitui. Uma boa iluminação, um bom jogo de lente. E hoje em dia tem as câmeras, o conjunto, a caixa. Você pode comprar de qualquer marca. Você tendo lentes boas, maravilha. O segredo do lance são as lentes, que cada lente é específica para um registro. Tanto que as próprias TVs, elas colocam inteligência artificial, ok, mas nada substitui o do dia a dia ali, a câmera do dia a dia, o equipamento do dia a dia. Isso é fundamental. Tanto que você vê na Copa o show de imagens que estão dando. Aí que tá. Isso eu acho legal, mesclando tecnologia com fundamental, com equipamento, que eu digo, um equipamento bom, top de linha, mas que a gente pode, com criatividade aqui no Brasil, substituir, comprando as lentes, enfim, tendo conhecimento, estudando. Legal. Bacana. Bom, para a gente finalizar, eu vou pedir a gentileza de de vocês dois, né? De repente, falar alguma coisa que vocês queiram falar, ou fazer uma pergunta para um de nós aqui, né? Abordar algum tema para a gente fechar esse bate-papo. Fiquem à vontade, se quiser começar, Gustavo. Legal, Wellington. Vou fazer uma pergunta para ti, então, né? A guinada da Valhalla, né? Nós fizemos a primeira edição com a página colorida do Blind Guardian, a segunda era o Honey Wild, né? E aí, na terceira, você já trouxe o Tarântula, que era uma banda desconhecida no Brasil, uma banda portuguesa, né? Mas é uma banda muito consistente. Gostaria de que você falasse um pouco para nós, a curiosidade nossa, eu já não estava mais na Valhalla nessa época, como que foi chegar até o pessoal do Tarântula e como que você conseguiu fazer essa entrevista a ponto dela se tornar a capa da revista? Cara, é bem bacana, né? Você tocar nesse assunto, porque era uma época que não tinha rede social, não tinha internet, então toda a comunicação era por carta, né? E eu me lembro que a gente, desde as primeiras edições do fanzine, a gente divulgava bastante, a gente fazia flyers, né? Com a divulgação, enfim, as informações ali do fanzine e tal. E a gente trocava muita carta com leitores, com bandas, as bandas recebiam material, e você sempre nessas cartas, você colocava o seu flyer da sua banda, do seu zine, da sua produtora, né? E de outros também que você recebia. Então, havia essa troca de carta e troca de informação através das cartas. Foi numa dessas que a gente recebeu um flyer do Tarântula, né? E a gente iniciou uma comunicação com os caras. Pouco tempo depois eles mandaram material, mandaram uma fita cassete que eu tenho até hoje do Tarântula. E aí a gente curtiu, estava alinhado com a nossa linha editorial da época, que era só cobrir heavy metal tradicional, né? Era a nossa intenção. E o Tarântula vinha nessa onda. Aí a gente armou essa entrevista, achamos bacana. Foi, de fato, a primeira banda internacional que nós tivemos contato, né? E aí eles acabaram saindo na capa. Acho que foi bem merecido pelo contexto todo e pelo trabalho da banda, que é muito bacana, né? Eu não sei se eles estão na ativa ainda, mas quem não conhece vale até pesquisar o Tarântula de Portugal. Não é só o Cristiano Ronaldo que faz bem em Portugal, né? Tem banda boa. E foi sensacional, porque nós estamos falando de underground, né, viu, Pinguim? Nós estamos falando de underground. Tarântula sai na capa há mais de 30 anos atrás. Quer dizer, você vê o poder do underground até hoje, né? De nós lembrarmos disso.
Sim, Pois sim. é. Né, então, nessa linha de underground, é uma banda que acabou ficando um pouco mais conhecida, mas hoje em dia acho que a garotada não conhece, não. Mas o Dark Avenger, conta como foi o contato que você teve com o Mário Linhares, do Dark Avenger, conta como foi. O Dark Avenger foi outra banda assim que acabou que foi além de um contato jornalístico para entrevista tal, né? Porque em 97 a gente fez o primeiro show que eu produzi na minha vida. Foi em 97, acho que é o segundo semestre de 97. Fizemos aqui em Sorocaba o chamado o primeiro heavy metal beneficente, né? Com o Dark Avenger, Wizards e o Dream Wild, banda local, que eu trabalho até hoje fazendo abertura, né? E foi, cara, foi um show assim sensacional, um sucesso de público, vinha gente de tudo quanto é lugar, né? A gente fez aqui em Sorocaba, no Clube do São Bento, na quadra ali de futebol de salão, né? Então tivemos que montar toda a estrutura tal, e a gente, moleque, em 97 eu tinha 20 anos de idade, né? Como o Gustavo falou, ao invés de a gente ficar no ócio, a gente estava pesquisando banda, indo atrás. E eu, além de conhecer as bandas, também estava me interessando por produção, por fazer revista tal, né? E tô nessa 30 anos depois. Mas o Dark Avenger, tive um contato muito próximo com eles, né? Primeiro com a Sumire, que era a presidenta do fã-clube do Dark Avenger, né? Depois eu conheci o, o baterista, que era o namorado dela, o Luciano, né? E aí conheci toda a banda, fizemos esse show, fiquei amigo deles, né? Mantive contato com o Mário Linhares até pouco tempo antes dele falecer. A gente se encontrou um tempo atrás em São Paulo, numa ocasião lá de um trabalho com uma outra banda. Enfim, uma banda que merece todo o nosso respeito, né? Aqui no Brasil a gente sempre fica circulando em três, quatro nomes os mesmos de sempre, né? Mas o Dark Sim. Avenger, na minha opinião, é uma banda que deveria ser sempre lembrada como uma das melhores que nós já tivemos em todos os tempos aqui no Brasil e no mundo. Uhum. Em termos de heavy metal, com certeza. Com É, certeza. E ela é conceituada no mundo inteiro, até hoje. O primeiro pois álbum é, deles é um clássico. Então, assim, legal, legal a gente relembrar essa história, até para a molecada depois procurar. Pode procurar é, aí que vocês vão gostar. Aliás, eu lembrei agora do detalhe, né, que todo o backline, pelo menos dos amplificadores que a gente usou nesse show, vieram da Meteoro, né? O Dark Avenger, na semana do show, eles tinham assinado um contrato de parceria, né, de endorser com a Meteoro. Então a gente foi buscar todos os amplificadores em São Paulo para trazer para São Paulo, para Sorocaba para usar. E chegando lá, a gente soube que aqueles mesmos equipamentos, os mesmos amplificadores, tinham sido usados pelo Merciful Fate, que tinha, não sei se é o Merciful Fate ou King Diamond, que tinha acabado de tocar em São Paulo, eles tinham usado o mesmo equipamento. Então tinha uma magia ali, pô, estamos usando os mesmos amplis aí do Merciful Fate, né? Então foi legal, Uhum. puta show bacana, mágico, né? Numa época que também é impossível a gente pensar, né, esse contexto todo nos dias de hoje, né? Sim, sim, sim. E era Legal. uma época, E né, Pinguim e Eliton, era uma época que a gente divulgava no boca a boca, fazia lambi-lambi, né, a panfletagem manualmente É, e enchia de gente, né? Você lembra que enchia. Hoje em dia, você não tem o mesmo apelo do público. pois é. Pessoal, valeu demais a conversa. Muito obrigado aí. Vocês são os primeiros. Uma honra falar com dois amigos, dois irmãos aí. E vamos marcar outros papos desses aí mais para frente. legal, legal. A hora que quiser, irmão. Até Maravilha. porque agora que a gente ia deslanchar no assunto, então fica para uma Fica segunda para o vez aí. próximo. Valeu, Isso. valeu, Gustavo. Valeu, Valeu, Pinguim. Valeu. obrigado, Eliton. Grande Pinguim. Abraço, Pinguim. Prazer revê-lo. Até mais, irmãos. Prazer é Valeu. meu. Até mais.